Pode se assentar. Obrigado por você estar aqui nessa noite, sendo abençoado pela palavra de Deus. E eu darei sequência a uma série de mensagens que começamos domingo. Foi muito bom o tempo que passamos juntos aqui. Deus falou conosco, falou sobre o Cristo incomparável. E hoje eu vou falar com você um pouquinho mais sobre isso. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 4. Eu vou ficar nessa mensagem quase toda ela em João, só na conclusão que vou citar um versículo fora dele. Minha voz hoje não está das melhores, mas ontem estava pior. Ontem eu não conseguiria pregar. Hoje eu estou conseguindo. Tá bom? É que vocês estão mal acostumados, né? Vocês estão acostumados com aquela voz de um radialista dos anos 60, né? Mas é o que tem para hoje. Aquele que é a palavra, ou logos, possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. Aquele que é a palavra possuía a vida. A Bíblia não se refere assim a ninguém, a não ser a Jesus. Estou com muita dificuldade destruindo ídolos que construímos de forma totalmente errônea mediante a palavra de Deus. E cada vez que construímos ídolos, e nós evangélicos construímos ídolos, só não fazemos imagem deles, mas construímos ídolos, e cada vez que fazemos um ídolo, nós nos afastamos de Deus, e ídolo não opera nada. Isso apenas nos traz muita decepção. Aquele que é a palavra, ou Logos de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, que desafio agora, Senhor. Que desafio agora sair com o nosso olhar lá para o céu, sem tirar os pés do chão. Meu Deus, hoje é uma terça-feira, o teu povo passou o dia com lutas, batalhas normais da vida, talvez alguns com uma época um pouco mais difícil, mas até aqui, ó Senhor, o Senhor tem nos segurado, o Senhor tem nos ajudado, meu Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor nos alimente a nossa fé, aquilo que essa pessoa chegou aqui não podendo, ela sairá daqui conseguindo. Aquilo que essa pessoa chegou aqui sofrendo, não conseguindo reagir, ela sairá daqui dominando, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Assim você chegou aqui, faz assim comigo, vai lá. Não, uma mão só, já tem duas já, uma só. Mas assim que você vai usar a outra. Eu não vou usar as duas hoje, porque eu estou com esse microfone aqui de bastão, que ele pega melhor a voz. O outro é que acaba com a minha voz. Olha aqui, ó. Você vai fazer assim, você chegou assim. Agora você vai perceber que tem alguém, que é a palavra, é o Logos de Deus. Ele veio do céu, e ele se encaixa certinho aí. Pega a outra mão tua e encaixa nela. O nome dele é Jesus. Ele é a resposta para a tua vida financeira. Ele é a resposta para a tua vida profissional. Ele é a resposta para a tua vida conjugal. Ele é a resposta para a tua vida na igreja. Ele é a resposta para a tua saúde. Mas acima de tudo, ele é a resposta para a tua vida eterna. Acima de tudo, aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. O título é esse, o Cristo incomparável, a vida nos alcançou. João não menciona, nós temos 4 narrativas do Evangelho, ou do ministério de Jesus, são os 4 evangelhos. Nós temos João
de uma forma, de uma ótica totalmente diferente dos outros três. Os outros três se referem a algumas coisas que João não fala. Todo mundo está comigo? Diga amém. Não está distraído no celular de jeito nenhum. Em nome de Jesus, se estiver distraído, que queime esse celular agora. Na hora você olhou para mim, né? Custa caro, né? Custa caro. João não menciona alguns eventos importantes encontrados nos demais evangelhos, como, por exemplo, o nascimento de Jesus. Ele não narra. Ele não fala do batismo de Jesus, da transfiguração. Ele não conta histórias de Jesus repreendendo demônios. Ele não conta o episódio da narrativa do Getsêmani. Ele não se detém na última ceia. E ele não faz menção no Sermão do Monte. Coisas importantes que os outros falam. A ênfase de João está de começo a fim num foco, que é o meu foco com você agora. Ele fala sobre vida eterna. E você vai entender, de uma forma, até a hora que minha voz durar, você vai entender como isso acontece. Eu não disse como isso acontecerá. Eu disse como isso acontece. Primeira coisa, de duas que eu vou falar com vocês. Ele veio, mas ele não só veio. Ele trouxe. Pode colocar lá? Ele veio e trouxe. É a primeira reflexão que eu vou ter com vocês. Daqui a pouco vem. Olha o texto. Coloca aí João 8:23. Vai lá. João 8:23. Jesus prosseguiu. Vocês são daqui de baixo. Eu sou o lá de cima. Ele está falando a pertencimento. Ele esclarece isso. Ó. Vocês pertencem a este mundo. Eu não. Vocês são daqui de baixo. Fala uma coisa para mim. Ele estava falando isso. Em cima ou embaixo? Embaixo. Ele estava aqui. E por isso, muitas pessoas na história da humanidade não conseguem separar, distinguir ele de mim, de você. Porque ele assumiu forma, nariz, olhos, daqui de baixo. Mas ele nunca pertenceu aqui embaixo. E isso é fundamental para se falar sobre vida. Eu sei que para uma terça-feira é exigir um pouquinho do teu tutano hoje. Você que já está gastando o tutano desde as 6 da manhã, desde as 7 da manhã. Mas eu vou pedir porque amanhã é feriado. Para quem é feriado amanhã, levanta a mão. Deus te abençoe e te ajuda. Para mim não é. Amanhã começa um congresso que vai até domingo. E eu vou estar nele, aqui, acolá. Aqui, lá e acolá. É a nossa terceira extensão, que tem dado mais trabalho do que a sede ultimamente. Você vai me acompanhar. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, isso aqui não dá certo na terça-feira. Mas daí eu olhei o calendário e falei, é véspera de feriado. O pessoal terçou. Eu não posso falar terço, é terçou. Senão dá problema. Vocês são daqui de baixo. Quer uma prova? Nós começamos aqui embaixo. Nós começamos. Não disse nascemos. Nós começamos aqui embaixo. Jesus não. Jesus nasceu em Belém, mas ele não começou em Belém. Eu comecei em Curitiba, no Paraná. No frio. Era frio quando nasci, era mês de julho. E lá é pior que aqui. Ali eu comecei. Não existe pré. Alguns, num delírio diabólico, falam, eu acho que na outra vida. De onde surgiu esse absurdo? Acho que na outra vida eu era um cavalo.
que eu gosto de comer alfafa. Acho que na outra vida era um lagarto, porque gosta de ficar tomando sol e não fazendo nada. Eu não sei, mas tem gente que fala de outra vida. Eu não sei, baseado em quê? Ah, baseado no que falam. Eu não estou falando do que falam. Eu não estou nem falando do que a Bíblia diz. Eu estou falando do Filho de Deus que veio. Ele não só veio, ele trouxe. É isso que você tem que entender. Além dele vir a mim e a você, ele trouxe. João não apresenta a vida eterna como algo futuro, que começa a partir da nossa morte terrena. Ele traz a vida eterna para o presente, já, agora, para quem quiser. Outra ênfase de João é a declaração de Jesus. Jesus não chegou a nós e falou, eu serei. Ele falou, eu sou, fazendo uma alusão óbvia e conhecida pelo povo que o ouvia ao grande eu sou, que definiu que esse era o seu nome, quando perguntado por Moisés, quem é o Senhor, quem eu digo que me enviou? Ele diz, vai e diga, o eu sou te enviou. Lembra dessa história na sarça ardente com Moisés, lembram? Lembram? Agora vem Jesus e diz, eu sou, eu vou ler alguns termos aqui que ele se referiu, o pão da vida, e você diz um aleluia. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Ele não é uma, ele é a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. E antes que Abraão fosse, eu sou. Ele diz, eu sou, ele não diz, eu serei. Toma um golinho d'água. Parecia que estava pregando no Gideões esse fundo de música aí, que parecia. Só o pessoal da frente que ouviu aqui, ainda bem. Ele diz, eu sou. Por que a gente anda tão preocupado com esse tempo futuro? Se o futuro não existe. Alguém aqui já chegou no futuro? Para nós só existe um tempo. Qual? Presente. Quando eu nasci, faz tempo, era um presente. Ele se tornou uma lembrança. E eu vivo, eu decido, eu falo, eu acerto, eu erro, eu edifico, eu destruo no presente. Por isso Cristo vem e se identifica com o nosso. Ele disse, eu sou quando? Agora. Por quê? Porque ele é a resposta para o nosso agora. Faz assim com a mão. Ó, ele não vem, ele já veio. Ele sempre esteve com você. Ele sempre esteve com você. Ele sempre esteve com você. A palavra deixa claro que a preocupação não está entre o presente e o futuro. Os outros 3 evangelhos tratam muito do reino que vem se apresentando. O reino do já e do ainda não. Já estamos no reino, verdadeiramente, mas ainda não estamos na sua plenitude. Aí vem João. João não era qualquer um dos discípulos. Ele era um discípulo chegado, íntimo, e ele teve tempo de vida
para pensar com maturidade. Ele foi o único dos discípulos que morreu de causa natural, com muitos anos. Ele teve tempo para Deus revelar algumas coisas a ele que os demais não conseguiriam assimilar. Principalmente Mateus, que foi o outro que andou com ele. Lucas é fruto de pesquisa de um médico, detalhista, capaz, competente. É um texto extremamente muito bem transmitido a nós. E Marcos aprendeu de Pedro. Mas João deitava no peito de Jesus. E ele deitava no peito de Jesus e falava: o Senhor está aqui agora, né? Jesus falava: eu sempre estarei com você. Ele veio e ele trouxe. Ele trouxe o céu para baixo. Não me olha com essa cara. Já diz o hino da harpa: só isso será céu para mim. E toda vez se refere a Jesus. Fala: eu sei que lá teremos hinos lindos, lá teremos isso, teremos aquilo. Mas quando eu ver Jesus, isso será céu para mim. A palavra veio. Você vai entender. Deixa eu usar uma coisa bem corriqueira nossa. Nos Estados Unidos tem um avião presidencial. Ele não é um avião. São vários. Mas não importa qual avião seja. Pode até ser fora, se não me engano, são 3 preparados daquele jeito que ele viaja. Se ele entrar num cargueiro da Força Aérea Americana, na hora, o nome do avião muda. Ele passa a se chamar Força Aérea 1. Não importa qual seja o avião, se entrou o presidente, para que não haja confusão de comunicação com as torres, porque já tinha acontecido isso, por isso adotaram esse sistema, aonde estiver o presidente da República, ali chamará Força Aérea 1. Existe um lugar para o qual eu vou, você vai, e esse lugar se chama céu. Ele não foi criado para nós, ele já existia antes de nós. Ele é a morada de Deus. Deus mandou o seu filho vir buscar quem quer ir para lá, porque não podíamos ir. Quando aterrissou aqui o Filho de Deus, chame esse lugar de céu. Céu não é ausência de problema, céu não é ausência de dificuldade, céu é a presença do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus está, estamos no céu. Os demais falam de um processo que vai chegando. Os demais falam de um processo que você está vivendo e ele vai se aproximando. João vem e fala assim: desceu de uma vez só. Por isso que domingo eu já brinquei com vocês, fazendo um gancho para essa mensagem, que você com a mão assim seria totalmente coberto. E essa cobertura chama-se Senhor Jesus, e Ele é incomparável, porque todos os outros tiveram um ponto de início, de começo nessa terra. Ele não. Ele falou: eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo. Eu não pertenço. É para aprender. Depois fica mais animadinho. Mas você está aprendendo agora. Está aprendendo ou não? O presente e o futuro, ele para de tratar num linear, estou indo para lá, e ele fala o seguinte: vamos falar de cima e de baixo? É isso que ele diz. Vocês são aqui de baixo.
Volta ao texto de João 8, 23. Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. E aonde ele está falando isso? Aqui embaixo. E o que ele quer dizer com isso? Vocês estão com esse olhar aqui de baixo porque vocês pertencem aqui de baixo. Eu trago para vocês a capacidade de vocês não serem mais daqui, ou não pertencerem mais. Pastor, eu estou vendo o senhor aqui. Eles também viam Jesus aqui. Mas Jesus falava, eu não pertenço a esse mundo. Vocês estão me vendo aqui, mas eu quero dizer, eu pertenço ao céu. Quem mais pertence ao céu? Levanta a mão e faz assim, ó. Faz assim, ó. E que evidência que você tem que você pertence ao céu? Jesus está comigo. Se Jesus está, Força Aérea 1. O céu está comigo. O céu está com você. O céu está entre nós. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Ele veio e Ele trouxe. E Ele traz isso para o seu presente, para o seu agora. Então aquele que estava enfermo, Ele trazia cura, porque Ele é a vida. Aquele que estava, não tinha pão para todo mundo, Ele multiplicava pão, porque Ele é poderoso. Essas condições não subiram com Ele, porque Ele continuou entre nós. E Ele estabeleceu entre nós um povo que se chama de seu, pertencente a Ele. Aí o diabo vem e tenta te ludibriar, te enganar, dizendo, mas você não pertence a Ele. Quer ver como a gente pertence? Eu nasci aqui, comecei aqui. Mas eu fui comprado pela moeda de lá. Quem mais? Quem aqui foi comprado pelo sangue do Filho de Deus? Essa compra não é só uma compra, é uma transfusão. O sangue do Filho de Deus está em você. Ele colocou em nós uma terceira origem. Nós temos duas origens naturais, pai e mãe. Ele coloca uma terceira origem. Vocês não são mais só nascidos da carne, da força da carne. Vocês também são nascidos do... Está tudo em João, isso aí que eu estou falando aqui. Não dá tempo de eu ver tudo, mas eu estudei tudo isso para falar. Vocês são nascidos da carne, daqui de baixo. Olha o pertencimento. Mas vocês também agora são nascidos do... Eu pertenço ao céu. Você pertence ao céu. E agora o que eu faço com tudo isso? Parto já. Tanto faz. Por isso que ele disse que para o crente, o morrer é lucro. Porque o viver é Cristo. Por isso que diz que a Bíblia diz que para nós o morrer não é morrer, é passar da morte para a vida. Porque que diferença faz se o meu hoje estou aqui e quem está comigo? Estamos aqui, quem está conosco? Eu falei comigo, vocês não botaram muita fé, não falaram nada. Mas eu falei conosco, você falou, é Jesus. Quem está conosco? É Jesus. E quando vier a morte, me encontrar, quem estará comigo? Jesus. E a morte vem com um senso de pertencimento, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte vem e diz, vim aqui colher quem me pertence. Só que quem vai estar comigo? Quem vai estar conosco? Ele entra na frente e diz, Ele me pertence. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a morte? A tua força, que é o pecado. Ele pergunta, e a morte olha para ele e fala, com o Senhor não existe nada. Ele fala, nem com ele, porque ele me... Quem aqui pertence a Jesus Cristo? Maravilhoso isso, não é?
Jesus vem e fala: vocês são daqui, eu não sou daqui. Vocês pertencem, eu não pertenço. Mas ele continua fazendo sua obra. Ele veio e trouxe. Agora eu vou ler um outro texto que fala que ele foi e levou. Faz assim: ele veio e trouxe. Agora ele foi e levou. Olha só, João 3:7. É uma conversa impressionante que ele tem com Nicodemos. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Ele está falando sobre esse novo nascimento que nós citamos ainda há pouco. João 3:7, tá certo. 8 agora. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre, respeitado em Israel, e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho. Olha o 13 outra vez. Ninguém jamais. Ele falou de quando que ele subiu? Do passado. Ele não fala que ele vai subir, ele fala que já subiu. Ele fala: ninguém subiu, exceto aquele que de lá desceu. E aí ele identifica, a saber quem? O Filho do homem, Jesus Cristo. Quando ele veio, ele trouxe. Quando ele foi, ele levou. Nos outros evangelhos, a forma de entender é horizontal, formando um contraste de presente e futuro, e passado, presente e futuro. É uma linha horizontal, o tempo todo. Era essa condição que eles viviam. Essa era a luz que Deus revelou até onde eles podiam chegar. Mas agora, ao seu servo João, Deus revela algo que vai além. Ele não fala de uma era vindoura. Ele fala de algo que já é. João trata isso de forma vertical. Se é de forma vertical, é um pé na terra, outro pé no céu. A primeira oração que eu fiz aqui: Senhor, faz com que nossos olhos vejam coisas celestiais, mesmo nosso pé estando aqui na terra. Quem me acompanha nessa oração? As duas eras, a vindoura e a presente, em João diz, as duas já chegaram. A grande chave de revelação, a grande distinção de revelação é você simplesmente crer. Vamos pegar um exemplo. Eu estou bem professorzão hoje, não estou? Eu estou lembrando da minha época. É que essa pregação é fruto de um trabalho acadêmico que eu fiz em 2000, defendendo cristologia na pós-modernidade. Então me dá um tempo. Marta e Maria, amigas de Jesus, perderam seu irmão Lázaro. Lázaro estava morto. 4 dias. Foram a Jesus com a notícia que ele estava doente. E Jesus se deteve. Quando chega a notícia que ele havia morrido, Jesus fala:
Calma, ele apenas dorme. Quando ele chega no ambiente, ele se comove, se compadece das suas amigas que estavam chorando. Se compadece delas que estavam chorando. Não a ausência de Lázaro, porque ele sabia o que veio fazer ali. E ele usa uma expressão para ela. Não te disse, eu não sei quando ele disse, porque não diz. O texto não fala. O texto só diz que ele se refere a algo que ele já tinha ensinado. Eu não te disse que se você crer, verá a glória de Deus. Jesus estava no controle total de tudo que estava se passando. Ele não estava ali numa tentativa. Ele estava ali numa constatação. Tentativa é coisa de gente que vai num processo linear, horizontal. Constatação é um raio que cai do céu e toca a terra. Está me entendendo? Jesus não estava ali no talvez. Jesus estava ali ensinando uma maneira de agir. Ele estava ensinando a irmã enlutada, chorando e dizendo: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ele se revolta e disse: eu não te disse que se você crer, você veria a glória de Deus? E aí ele então pede espaço, pede que removou a terra e chama o morto de 4 dias pelo nome. Jesus já havia morrido? Sim ou não? Jesus já havia ressuscitado? Como é que ele mandava na morte? Ele manda: Lázaro, vem para fora. Um olhou para o outro e falou: gente, o rompimento com o nosso pertencimento não é fácil, porque quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus afirma que é. Ele fala: não queiram saber como é o processo, porque vocês não vão conseguir entender. Você leu isso comigo. Mas o que é nascido do Espírito é como o vento. Ele não diz que é o vento, mas é como o vento. Ouve a sua voz, percebe o seu agir, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Por que essa falta de condição de entendimento de pessoas de fé? Porque aqui, nesse plano, não existe fé, existe escravidão a uma imposição de consequência de pecado. Mas Jesus veio e quebrou as cadeias que te aprisionavam. Hoje você é livre para crer. Hoje você é livre para fazer diferente. Hoje você é livre para viver diferente. O Cristo incomparável vem e estabelece o vertical. E ele diz: eu subo e levo. A sua autoridade vinha de cima. Ele veio de cima. E quando ele foi, ele não foi sozinho. Ele nos levou com ele. Quando você ora, aonde tua voz é ouvida? Fala mais alto. Ele te levou para lá. Você não chegaria nunca lá. Mas hoje, quando você dobra os teus joelhos, a tua voz é ouvida no céu. Deus dá ordem aos seus anjos no céu para atenderem a voz de um Rafael nascido na terra.
Mas calma, não só isso. Também nascido no Espírito. Tanto isso é verdade que quando você ora em nome de aquele que te levou. Jesus veio e trouxe. E quando subiu, levou. Levou para que nós possamos viver com os pés na terra, mas a cabeça no céu. O que quer dizer isso? Raciocínio celestial. Estamos aqui ainda. Isso é tempo, isso passa. E sabe que dia que você vai morrer? Num hoje qualquer. Sabe quando Jesus vai voltar? Então, para você não ficar deprimido, porque quando fala que você vai morrer sozinho, você fica deprimido. Então vamos falar quando Jesus vai voltar e todo mundo vai ser arrebatado? Num hoje qualquer, numa véspera de feriado, talvez num feriado, talvez num dia frio, que você ficou em casa assistindo online. Tomara que você não assista a volta de Jesus online. Ó, Jesus voltou. Olha aqui, ó. Jesus, ó a igreja lá subindo, ó a igreja. Eu conheço aquele povo lá. E você nem se tocou que você está com o celular na mão. Espero que não. Ele veio e ele estabeleceu um povo seu. É pertencimento que ninguém toca. Porque você pertence ao Senhor. Hoje você pertence ao Senhor. Amanhã, quando amanhecer, você vai chamar do quê? De hoje. E você vai falar, hoje eu continuo pertencendo ao Senhor. É Satanás que tenta te dar ideia de idade, de velhice, de antiquado, de já passou. Enquanto você está aqui, Ele tem um plano na tua vida. Basta você continuar pertencendo a Jesus. Nós já estamos lá, pelo menos a nossa voz. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, que muitos ficaram intrigados domingo em Jó e foram ler Jó. Alguém de vocês leu Jó essa semana? Por causa da pregação domingo? Alguns. Interessante de ver com o olhar que foi lançado, né? Ver Jesus. Aí vocês viram ali algumas expressões, além daquelas que eu disse aqui. Expressões dele dizendo, quando que vai surgir meu resgatador, meu redentor? Quando? Ele já estava na expectativa. Impressionante aquilo. Nós já estamos em posse da vitória. E eu vou terminar aqui com uma coisa muito prática que você vai entender. Deixa eu ver se eu vou terminar. Vou terminar. Hoje é o 5º dia útil, certo? Sim ou não? Você tem que falar uma coisa ou outra. 5º dia útil hoje? Não, 5º dia útil hoje? 6º dia útil? Teve sábado e domingo no meio? Teve? Hoje é o 5º dia útil. Então vamos lá. A maioria recebe 5º dia útil, alguns no primeiro, ou alguns no último dia do mês, tanto faz. Mas digamos que você tenha recebido hoje. Então você recebeu lá aquele montante que você recebe todo mês, se você é assalariado ou comissionado, seja como for. Veja se não é real. Você olhou o saldo, está lá. Então tá bom. Você tem a parcela da sua casa, ou aluguel, alguma coisa, que vence dia 22. Você está preocupado? Você recebeu hoje. Você está preocupado com a parcela que vai vencer dia 22? Não. Por quê? Diga por quê. Não, eu já falei, teve gente desesperada já aqui. Calma, quieta teu coração. Você recebeu hoje. Você tem aquele montante, que é do mês, irmão. Se não fosse assim, você já tinha morrido faz um tempão. Ó, você tem ali, não estraga meu exemplo. Você tem o valor de hoje. Você recebeu lá R$5.000. Você tem que pagar a prestação da sua casa de R$1.000.
dia 20. Nós não estamos lá ainda, estamos? Não. Você está preocupado? Por quê? Por quê? Porque você já tem o dinheiro. Se você estivesse desempregado, você não estaria preocupado? Mas por que você não está preocupado? Não é porque não venceu. Porque nós nos preocupamos com aquilo que ainda não chegou. Por isso, pré-ocupa. Você não se preocupa porque você já tem o dinheiro. Agora eu vou estragar vocês. Vocês vão ficar estragadinhos agora. Jesus Cristo já te deu tudo. Jesus Cristo já te deu tudo. Você já está em posse do passado, do presente e do porvir. Pasmem, e da eternidade. Eu já tenho a minha eternidade definida, não tenho que me preocupar com aluguel. Se Ele pagou a minha eternidade, é sinal que eu chego lá. Ele falou, eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu pai. É sinal que Ele está aguardando a minha chegada. A minha chegada lá é certeira. E por que então que a gente fica atribulado? Por causa do pé no chão. Quem é nascido da carne, é carne. Já morreu a carne? Então ela está aí ainda. E é uma luta tremenda. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Comece a olhar mais para a palavra do que para boletos. Comece a olhar mais para a palavra do que para papo furado. Comece a olhar mais para a palavra do que para a rede social. Comece a olhar mais para a palavra do que para a cara dos outros. E você vai começar a pensar como Deus pensa. Como Deus é. E eu vou terminar com esse texto, mas eu quero que você fique em pé. Aqui esse texto, o apóstolo está falando um monte de B.O., mas um monte de problema. E no meio de tudo isso, ele diz, Romanos 8:37. Olha o que está escrito, vamos ler juntos? Outra vez, mas... Não, dá uma ênfase no tudo. Mas... Pegou tudo mesmo? Não, alguma coisa ficou de fora. Mais uma chance. Mas... Coraçãozinho aflito. Coração. Se converta, coração de carne. Se converta. Sabe isso que está preocupado? Está no tudo. Mas, apesar de tudo isso, ele não fala, calma, o ansioso. Ele não fala seremos. O crente não fica vitorioso quando morre. O crente fica vitorioso quando se converte. Porque Cristo habita em você. E se Ele habita em você, chame tua casa pedacinho do céu. Chame teu casamento de uma parte do céu. Chame tua vida de uma vivência do céu na terra. Ele diz, apesar de tudo isso, somos. Eu sou. Você é. Diga, eu sou. Não é serei, é eu sou. Quando? Quando? Me dá uma explicação então. Em que oportunidade cabe reclamação nessa boca cheia de dente? E com língua também, fala para mim. Em que me dá uma exceção que caiba a reclamação aí? Nunca. Mas sabe o que você reclama? Você é nascido da carne. Mas o que é nascido do Espírito, não reclama. Depois lê esse contexto aqui.
é depressivo. Paulo está falando das coisas que ele enfrenta, mas ele se auto-intitula mais. Vamos ler inteiro agora? Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, mais que vencedores, mais que vencedores. Somos hoje mais que vencedores por aquele que nos amou. Esse culto está acontecendo no céu, porque ele foi para o céu. Essa igreja é do céu, porque ele veio resgatar essa igreja. Você tem que entender que o teu pertencimento é de lá, não é daqui. Mas pastor, tem uma carga genética terrível. Eu sei, todos nós temos. Mas foi colocada uma outra carga genética na tua vida, porque o sangue de Jesus está sobre você. Sangue é genética. Você tem a genética de Deus na tua vida. Você não tem mais só a influência do pai e da mãe. Você tem a influência de Deus, do Espírito de Deus. Você não tem mais a influência de seres caídos, pecadores, excluídos. Você é a imagem do Deus vivo. Somos mais que vencedores. Por isso que temos que orar por cura, temos que orar por libertação. Aí o diabo fala, o diabo é mentiroso, não dá bola para ele. Ele já perdeu. Ele sabe que vai ter que sair. Ele sabe que não vai poder te tocar se você viver o céu. Viva o céu. Viva o céu. Sabe por que você tem esse direito? Porque a vida nos alcançou. Nós realmente podemos dizer que estamos vivos. E a morte não tem mais poder sobre nós, porque Cristo nos resgatou. Jó, ele insistiu. Ele não abriu mão de ser fiel a Deus. Muitos no lugar dele teriam desistido muito antes, mas ele era fiel. Ele cuidou disso, e do restante Deus cuidou. Deus cuidou. E quando de repente a vida dele tem uma virada, e a Bíblia diz que o segundo tempo da vida dele foi superior ao primeiro, isso não é surpresa para quem está em Cristo. Porque para quem está em Cristo, a sua vida é de glória em glória, de vitória em vitória. É uma vitória e a gente celebra. Para que tenha outra vitória, tem que ter o que antes? Fala alto. O que antecede uma vitória? Uma batalha. Aí que a gente é bobinho. A gente pensa que só sai pegando medalha. Não, você tem que correr. Aí vem uma batalha. Mas você já sabe o fim, hein? Você já sabe o fim da história. Já sabe ou não sabe? Aquela batalha vai ser chamada de vitória. Teve uma vitória, se alegra no Senhor. Começa outra. E o que vai vir na sequência? Outra. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei o decorrer da tua vida e nem da minha, para te ser bem sincero, mas eu já sei o fim dela. O último capítulo da nossa vida na terra está escrito, e vai ser num piscar de olhos, como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente.
não me procura mais não, porque você não me acha. Quer ficar com esse tempo? Pode ficar para você. Quer ficar com o meu carro? Continua pagando a parcela para o anticristo. Eu vou subir com Jesus Cristo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais vai subir com Jesus Cristo? Quem mais vai subir? Sabe por que vamos subir? Porque já estamos lá com Ele. E eu fico vendo, estudo isso há anos e anos, e eu fico vendo gente se debatendo. E se vier um milênio? Eu falo, cara, eu não estou nem aí. Eu chego para Jesus e falo, para onde o senhor vai? Ele fala, eu vou reinar na terra 1000 anos. Eu falo, eu vou junto. Porque aonde o senhor estiver, eu estarei também. E fica 1000 anos aqui. Aí termina 1000 anos. Aí eu falo, o que vai rolar agora? Ele fala, agora é o tribunal branco, é o último. Acabou. O demônio é jogado num lago de fogo, enxofre. Você não tem medo, não? Meu destino já está traçado, confirmado, e eu estou em posse dele. Eu sou de Jesus. Você pode repetir essa expressão? Eu sou de Jesus. E se por isso tiver que acontecer conosco, como está acontecendo nesse momento com irmãos nossos pelo mundo afora, perseguidos e mortos por Jesus, lembre-se, não negocie uma vida terrena passageira pela vida eterna. Essa era a convicção dos cristãos nas notícias do primeiro século, mas em todo o tempo, até hoje. Até hoje. Parece que o mundo, uma loucura. Eu falei isso aqui na pandemia. Nossa, me apedrejaram. Crentaiada com medo de morrer terrível. Irmão, passei pertinho ali. Sabe que eu não morri? Porque ele não quis. Mas o que muda isso eu dirigindo meu carro a 100 por hora? Você acha que é o vírus só que é o risco? E todo mundo, aquela coisa toda. Aí comecei a falar, volta para a igreja. O pessoal não voltava. Eu falei, estão amando muito essa vidinha daqui. Ficou gente pelo caminho. Pastor, meu senhor tinha que ser um pouquinho mais politicamente correto. Irmão, eu já escolhi quem eu vou agradar. E não se agrada a dois senhores. Eu vou agradar o Senhor Jesus Cristo. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Se inventarem outra, eu vou continuar aqui pregando. E se me arrancarem daqui, eu prego do outro lado da rua. E se me prenderem, é superlotação as cadeias no Brasil. Vai ser super conversão. Vai ser super conversão. Por quê? Porque eu já estou decidido. Quem mais está decidido? Você que está aqui, e você gostaria de ter essa convicção no teu coração. Você sonda o teu coração agora. Sonde. Só você pode sondar o teu coração. Você fala, pastor, eu gostaria, eu estava ouvindo o senhor. Eu falei, nossa, eu queria ter essa conversão. Essa convicção. Mas eu saio daqui, eu olho o boleto, eu fico preocupado, não deu certo até agora? Deu. Então, por que toda vez você age com esse drama? Pois é, não sei. Eu sei. Você precisa ter um compromisso grande com Ele. E esse compromisso parte de um desejo no teu coração. Pastor, mas eu já estou aqui na igreja. Isso não quer dizer nada. 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 Isso não basta. Não basta você estar na igreja. A igreja tem que estar você. E a igreja é Jesus. Você precisa de um compromisso maior. Fecha os olhinhos aí. A vida nos alcançou para mudar tudo.
fazer de uma vida que era jogada de um lado para o outro, igual uma peteca na mão do diabo, você se tornar um trem a toda a força, seguindo rumo ao alvo. Você que fala, mas eu não tenho essa convicção toda, você vai sair daqui tendo. Eu falei que todos sairiam daqui hoje completos. Você que olha e fala, pastor, minha mão ainda está, eu olho e não há resposta para algumas coisas que eu trouxe aqui. Você sairá daqui com a resposta. Alguém de vocês ainda não está, eu quero orar por você. Seja sincerão agora. Se você não ser sincero, só atrás a teu lado. Seja sincerão. Você que precisa daquele empurrão final para dizer, eu estou em posse da vitória. Eu sou mais do que vencedor. Você que precisa dessa convicção, aonde você está, levante sua mão aí mesmo. Levante sua mão e mantenha sua mão erguida.